Fala aí galera do bem, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Papo Binário. Bom, para analisar o Erebus, nós temos várias opções, né? O próprio GDB do Linux, outros debuggers, tem o AIDA Pro também, mas vou fazer aqui com o Erebus é grande, o código é bem grande, acho que não cabe um vídeo de análise completa dele. Primeiro que eu não fiz, segundo que é muito grande, né? Então para ficar fazendo uma coisa dessa em vídeo teria que ter muita edição. Então vou fazer uma análise básica, né? E claro, para fins de estudo, se você for estudar o básico de engenharia reversa, é interessante que você comece com um binário menor, né? Não com um binário desse tamanho do Erebus, que tem código pra caramba, né? Só ele aqui, o binário em si tem quase meio mega, mas é um binário linkado dinamicamente, né? Muito código de biblioteca e tal, então tem muitas funções, muita coisa que ele faz. Mas vamos lá. Primeira coisa a notar, obviamente eu estou aqui com a versão de 64 bits, né, na execução a gente vê que ele faz o spawn, né? Ou seja, ele carrega um outro processo. Você vê que se você executar ele, ele entra e sai, né? Porque ele carrega um outro processo. Ele faz um fork aí de um processo chamado, aliás, ele cria um outro processo chamado HTTPD. Então, o que acontece é que esse outro processo é que faz, de fato, a encriptação. Mas é claro, né, que isso também tá nesse código, já que esse processo é filho dele. Então, vamos olhar, né, como é que ficaria a análise básica disso aí. Uma primeira coisa a notar é que esse Ransomware ele foi compilado, né, com os símbolos, né? Então, se a gente buscar aqui os símbolos dele com o comando nm, dá um pipe para o less, todos os nomes de função utilizados nesse programa, no código-fonte, pelo programador, estão aí. O interessante disso é notar que essas funções, né, dá para ter uma ideia do que eles fazem, né, pelo nome delas, né? Tá vendo? AES 192, CTR, Info, AES Crypt, e por aí vai. Bluefish, Brainpool. Isso aqui acontece porque ele colocou toda uma biblioteca de criptografia, né, com várias funções criptográficas dentro desse binário. Então tem um monte de função criptográfica aí. Função de parsing de JSON. É aquilo, né? A análise de binário, ela não é uma coisa assim. Eu acho isso muito. É bastante comum as pessoas confundirem, tipo assim, vou estudar análise de binário, vou estudar engenharia reversa. Na realidade, você vai cair com coisas, vendo coisas assim de programação, de SO, que você vai identificar ao fazer engenharia reversa. Por exemplo, se você não souber o que é um JSON, que é uma coisa que precisa ser parseado e tal, você não anda um pouco para frente, entendeu? Não dá para estudar engenharia reversa puramente falando. É uma aplicação de vários conceitos, assim. Bom, então aqui tá vendo, tem o curl da mesma forma. Se você nunca utilizou o curl, não sabe como ele funciona, o seu URL, né, no Linux e tal, não sabe que ele é uma biblioteca, você pode ter dificuldade em entender, né, isso pode não te ajudar muito. Então tem muitos desses conhecimentos que eu estou te falando, o que eu estou conversando, vem basicamente de outros, né, conhecimentos. Aqui é uma função de C, então quem nunca programou em C usando socket, de repente não vai reconhecer isso, e por aí vai, né? Então a análise de um binário, não só desse, mas como de qualquer outro, ela depende muito do que você já fez antes de analisar esse binário. Beleza? Bom, voltando a ele aqui, a gente consegue ver que tem uma série de funções que são utilizadas aqui para ele, várias criptográficas. Então, mesmo que nós não soubéssemos que esse cara é um ransomware, ao descobrir esse binário na máquina, isso já seria, claro que ao rodar no ambiente controlado ele já começaria a encriptação, mas independente disso, já é um binário que tem bastante, né, função criptográfica aqui, alguma coisa para se suspeitar, no mínimo, né? Mas vamos lá.
Vamos olhar aqui, vamos fazer algumas análises aqui nele. Bom, primeiro é o seguinte, eu vou usar um software chamado HT, na verdade é HT Editor, né? Mas ele tem esse nominho na hora que você chama ele, né? É o HT, que se a gente fizer aqui um HT Erebus, ele só edita, tá? Ele é um editor. É um editor X, um editor, tem outros suportes aqui que a gente vai usar umas coisas mais interessantes dele. Bom, esse carinha a parte mais legal, assim, ele tem várias coisas, né? Ele tá exibindo aqui em X, você pode mudar para texto, é só apertar o F6, né? E mudar o modo. Que ele começa exibindo em assembly, sendo que tá errado, né? Tipo, isso não é código assembly, isso aqui é o primeiro byte do binário, faz parte do header. Aqui ele não está interpretando. Estou pedindo para exibir como texto, como hexa, como assembly, não importa, né? Aí aqui tem o static text aqui, que tem algumas datas de criação do arquivo e tal, não sei o quê. E aqui ele já começa a interpretar que tipo de arquivo é esse. Nesse caso é um ELF64, né? Então tem várias informações aqui sobre os cabeçalhos mesmo e tal. Tem um entry point aqui, ó, 42D80, que provavelmente vai estar na seção .init do ELF. E aqui, se a gente for, um dos mais interessantes, aqui tem a symbol table também, né? Então a gente também encontra as funçõezinhas aqui e tal. Mas uma das coisas mais interessantes é essa opção aqui, ELF Image. E essa ELF Image, ela me caiu aqui no entry point, seção.text, perdão, tinha falado do init, né? Ela me caiu aqui no entry point, né? E aqui começa. Tem um símbolo start aqui que é global. E aqui em algum momento ele vai mover a main, né, antes de chamar a libc start main, né? Se a gente der um enter aqui em cima do nominho main, a gente cai direto na main, né? E aqui está ela. Essa main aqui, funçãozinha principal, você vê que começa aqui um código, né, e já tem uma chamada aqui para log init, uma função interna, né? Depois vem um gainit-arg, outro gainit, né? Aqui tem uma string strz, né, é um prefixo para string. Se a gente der um enter aqui, a gente vê a string que está sendo movida lá, né, o gainit 2 contrabarra lá em um zero que termina uma C-string, né, e aqui uma chamadinha e tal, e aí entra bom, cada nominho de função desse aqui é importante para a gente ver o código, e a gente vai olhar algumas delas. Como eu falei, não vai dar para fazer uma análise de todo o código desse cara, mas essas principalmente aqui, Platform Daemon, Platform Pre, né? E tem umas posts ali e tal, install. Quando a gente entra nela, a gente entrar na Daemon aqui, ó, a gente der um enter, a gente vê aqui mais código. Esses códigos de wrapper, o que que acontece? Todas essas funções que estão com o nome wrapper aí, acontece que o HT por algum motivo não conseguiu resolver, né, tem uma jumping table, né, uma, uma tabela com os endereços de funções, e ele não resolveu. A gente vai ver que então a gente acaba não sabendo que nome, que função é essa, né? Mas pelo GDB a gente vai conseguir ver. Em alguns casos o HT mostra, não sei exatamente porque ele não mostrou nesse caso, mas não tem problema. O que acontece? São as funções assim do C, né, as funções das bibliotecas que ele não conseguiu já trazer o nome delas para cá. Mas vamos olhar, né, olhando a main e olhando, por exemplo, a disassembly pre, a platform pre, platform daemon, essas funções, a gente olhando pelo GDB a gente vê coisas legais. Mas vamos deixar isso para um pouquinho mais tarde. Antes, vamos dar uma olhada aqui, ó. A função F7, que é o search, é um dos melhores recursos desse programa, é você conseguir buscar por coisas, né, interessantes. Por exemplo, se eu buscar aqui pelo HTTPD, que é o nome daquele processo que é criado,
Ele vai buscar aqui por todo o programa, né? Eu deixei o case sensitivo aqui não marcado, ou seja, vai buscar exatamente HTTPD, vai buscar esse texto. Já encontrou aqui. E aqui, um outro recurso muito legal dele, que é esse xref. Né? Se eu apertar aqui o X, na verdade ele já está mostrando aqui também, ó, em 40, 5F, 5B, tem uma referência a essa string que está em 4485B0. Se eu apertar o X aqui eu também vejo, né? Inclusive, se tivesse mais de uma, eu veria mais de uma. Ao dar Enter, né, eu caio justamente nesse ponto do código que referencia esse string. Então tem aqui uma referência a esse string HTTPD. Por que eu busquei exatamente por essa string? Porque ele é o nome do processo. Né? Então, certamente o código que referencia esse string está perto do código, né, desse processo. Né? Se a gente subir aqui um pouquinho, a gente vê que tem uma série de outras funçõezinhas aqui. Né? Essa aqui, por exemplo, eu carrego uma outra string, né, antes de chamar essa logWrite, que é a que escreve no log. Né? Mas a gente pode ver o que ele está escrevendo aqui no log. A plataforma precheck é justamente antes de fazer carregar aquela função plataforma pre. Né? E assim vai. Né? E aí o que dá para fazer é, diante desse offset aqui, desse endereço, né, na verdade, que a gente tem, 45F, 5B, por exemplo, olhar, vou sair aqui dele, vou entrar no GDB, olhar no GDB, uh, 45F, 5B. Né? Que função é essa? Olha, em 45F, 5B, ele está compreendido, né? Na verdade ainda não está aqui, está um pouquinho mais para baixo, né? 45F, 5B, está aqui, é esse move aqui, ó, que era aquele move que estava lá, ele está compreendido aqui na função platform pre. Né? Justamente essa função, que se a gente olhar na main, vou até olhar aqui pelo GDB mesmo, uma função que é chamada, ó, aqui está a ordem de execução, exatamente o que estava lá no HT. Né? Log init é um cara que vai inicializar o log. Se você olhar essa função, se tiver curiosidade, eu não vou entrar nesses detalhes agora, porque é muito detalhe para partir para a parte mais do Ransomware em si, mas ela inicializa o log, né? Então cria arquivo e tal, faz um monte de coisa. Porque esse cara tem um log, né, para ser debugado, digamos assim. Né? É de fato muito bem programado, muito bem feito. Depois disso, a gente tem peraí que eu perdi aqui tem um log, né? Depois a gente tem esse platform daemon, é uma função aqui importante de olhar. Depois essa função chamada platform pre. Tá? Essas duas aqui, só essas duas, por exemplo, já daria bastante trabalho para a gente, para muito mais do que um vídeo ou um texto. Né? É bastante código. Né? E tem várias outras aí. Né? Mas vamos lá. Vamos olhar aquela platform pre. Isso é legal do GDB, né? Se já tiver o símbolo, você desassembla pelo nome. Dá um desasse, o nome da função, você já pega o código dela. Né? O que ela faz. Né? Bom, aqui tem um código, como eu falei, né? Não vai dar para entrar em detalhes aqui de tudo, mas na prática, né, isso daqui é um ransomware, né? Então ele vai encriptar as coisas. Tem uma maneira legal assim de achar coisas interessantes. Claro que o comando strings é útil, ele não faz mágica, né? Mas nesse caso aqui tem muita coisa aberta nele. Só para voltar aqui, a linha que eu fiz foi essa. Esse "-tx" é para mostrar o offset da string quando ele encontrar o endereço. Né? Primeiro ver os nomes de funções e não confundir, que não é utilizado pelo programa como strings. As coisas que estão utilizadas no programa como strings, eu vou até colocar aqui um "-n8" para achar strings maiores, porque por padrão ele acha também strings com 4 caracteres e tal. Elas são bem maiores. Né? E aqui você cai, por exemplo, ó, olha a quantidade de strings interessantes que tem aqui. Ó.
Decrypt file, o carinha que vai criar o mesmo, ele cria um arquivo assim. Aí eu vou dar um barra de espaço aqui, ó. Um monte de coisa de cabeçalho de HTTP. Tá vendo? Tem um monte de coisa interessante. AES e tal, não sei o que. Tem umas chaves aqui, porque ele encripta esses caras com uma chave pública e tal. Na verdade, tem várias encriptações, né, como eu expliquei no vídeo de como o Erebus funciona. Tem mais de um algoritmo envolvido. Mas aí, ó, vou aproveitar uma técnica aqui interessante do HT, que é o seguinte. Vou voltar aqui para o F6 image, né? Sei lá, vamos para main, vou dar um F5. Aqui você também pode escrever o nome de função, go to main, ele vai. Bem legal. Se eu dar um F7 aqui, aqui tem alguns modos de busca, né? Display regex é interessante, por exemplo, eu posso buscar o nome da função aqui quando ele chamar pelo nome, porque ele busca no display, no que está sendo exibido, né? Então aqui era platform, né? Platform, aí tem check, tem pre, né, e tal. Isso aqui é expressão regular, né? Então eu posso botar assim, ele me acha lá, ó, daemon, né? Aí tem o pre aqui embaixo e assim vai. Mas ainda no F7 tem uma outra função aqui legal, que é essa expressão não zero, né? Ele vai achar se essa ele vai parar, monta uma expressão e se ela for, né, diferente de zero, ele vai parar. Aí a gente tem aqui, acho que eu até montei aqui, ó, a entropia. Esse é o exemplo que está na documentação do HT, né? Para encontrar chave criptográfica e tal. A entropia aqui, ele vai ler o O é a posição atual do offset que ele encontrar. Ele vai ler 64 bytes com essa função. Essa é uma função interna, né? Read string, interna do HT. Vai ler 64 bytes, né? Vai calcular a entropia com essa outra função entropy desses 64 bytes, ou seja, quão diferentes esses bytes são entre eles. Se isso der maior que 82, significa uma alta entropia, e isso poderia ser outro valor, mas é só uma convenção, ele vai parar, né? Isso serve muito para a gente encontrar chaves criptográficas sendo utilizadas em arquivos. Deu Enter aqui, ele começou uma busca e encontrou aqui uma, né? Se você olhar aqui, a gente tem, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, é isso? 3, 6, 7, 8, né? 8 sequências, né, de 8 bytes cada sendo movidas para uns registradores e tal, né? E depois o código segue, aqui já é o retorno, esse aqui é o final de uma função por algum motivo. São 8 sequências de 8 bytes, né? São 8 instruções aí diferentes que movem 8 bytes cada, que dariam 64 bytes, né? 64 bytes vezes 8, se a gente calcular em bits, dá 512. Então, se isso aqui de fato for uma chave, seria uma chave de 512 bits. Se a gente subir aqui tem outra sequência, né? A gente está justamente dentro de uma função, tá vendo? mbdtls SHA-512 starts global. Ou seja, a gente acabou de encontrar uma chave utilizada, né, para gerar alguma coisa, né? Como eu falei, eu não analisei aqui exatamente quem chama essa função. Aqui tem 4, né, tem 6 lugares diferentes. Se a gente apertar o X aqui, tem 6 lugares diferentes que chamam essa função aqui, né? E teria que analisar um por um para identificar em que ponto do código essa função é chamada e tal. Mas isso é uma maneira, né, eu gostaria de falar aqui, né, de buscar esse tipo de chave, né, sendo utilizada aqui. Nesse caso aqui é uma chave de 512 bits, né? E assim vai, dá para buscar outras, né? Aqui já tem um outro
uma outra parte aqui de alta entropia que ele encontrou, né, que eu não olhei aqui o que é, mas é uma parte interessante. De qualquer forma, é só uma dica que eu queria deixar, que eu lembro que eu vi na documentação dele há um tempo, que tem essas duas funções internas, readstring e entropy. Né? E assim você já pode ter uma ideia do que faz o código. Né? Eu vou voltar aqui para mim, beleza? Então a gente se vê na próxima parte. Até lá você dá um like aí pra gente, dá um clique, compartilha também e se inscreve no canal. Se inscreve no canal e ativa a notificação, senão você não vai receber a próxima parte. Valeu!